tal como nós já prometemos, o nosso convidado já aqui está e vamos à nossa abordagem temática. Reiteramos o contexto cinematográfico angolano e a internacionalização da carreira dos atores no nosso país. Eduardo Quialanda, mais conhecido por Talibã, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, caríssimo, muito obrigado. E como é que está à disposição? Inicialmente na primeira página, bem forte, com as letras maiores. Pois é, pois é. Como é que podemos contextualizar a realidade cinematográfica angolana? Bem, nosso cinema de um tempo para cá, em termos de produções, tem caminhado bem. Em termos de produções, agora todo mundo cismou que tem que produzir. Não sei se é da crise e deu um certo input aos artistas e promotores de cinema e está-se a produzir muito. E pronto, o que é que se passa de concreto dessas produções comparado aos anos anteriores? Há mais filmes e eu cheguei a colocar isso até na minha conta do Facebook, que agora está-se a fazer muito mais filmes e em termos de qualidade até um bocado superior àquilo que nós fizemos no passado, mas sucesso que é bom não estão a ter. Há muito mais aposta atualmente. Por isso é que eu disse, há muito mais filmes a serem produzidos, mas sucessos que é bom, esses filmes não estão a ter. Mas por que que não esse é um há? problema, é uma questão que temos que responder todos. Porque nós estamos a produzir os filmes de uma maneira, cada um por si, Deus por todos. Porque nós, cada um quer ser superior ao outro, quer mostrar que eu é que sei mais, eu é que posso mais. Quando nós, no passado, aparentemente éramos desunidos nas produções, mas não, éramos unidos. E essa nova geração de produtores de cinema que estão a aparecer, e a maior parte deles formados, até isso é que nos deixa feliz, porque eles têm conhecimentos científicos daquilo que é produção cinematográfica, quando nós, na época, éramos poucos os que tínhamos. E desses poucos, nós partilhávamos esse conhecimento com os demais. E as pessoas achavam que nós éramos desunidos, mas não, nós tínhamos uma união nas nossas produções. Nós conseguíamos fazer primeiro um trabalho interno de correção dos nossos filmes. O irmão podia me ligar, aparece ainda aqui no meu estúdio, vê só o filme, como é que está, o que é que acha que pode se mexer ou não. E nós fazíamos isso na boa, como se diz. Mas atualmente, lamentavelmente, os produtores estão a fazer a cada um no canto dele, um quer ser mais rápido que o outro na produção e, lamentavelmente, continuo sempre a lamentar, estão a fazer agora cinema para passar na televisão, porque é o foco de muitos. Quando o cinema não é isso, existem estruturas apropriadas onde os filmes devem passar. Então, tem que se ver a questão da qualidade, não só técnica, mas eu refiro muito na qualidade do argumento. Os filmes estão a pecar muito no assunto ligado ao argumento. Os filmes produzidos em Angola já têm tido algum suporte para o nosso sistema económico? Bem, eu diria que ainda não. Já houve épocas que produtores nacionais recebiam do Estado um certo suporte financeiro para a produção dos seus filmes. Eu até posso aqui mencionar alguns, sem medo de errar. O filme O Herói, da realizadora Maria João Ganga, o filme Comboio da Canhoca, do Orlando. Esses filmes tiveram financiamentos e apoios do Estado angolano para se produzir. Mas os nossos, falando dos nossos, até que nunca tivemos nenhum apoio. Por quê, no seu ponto de vista? Bom, porque eu sempre defendi a falta de interesse político. É a falta de interesse político. Porque quando se fala de cinema, isso é institucionalizado. A América, quando entrou nesse mundo do cinema, ele também foi visto como uns que estão a imitar os franceses, que eram o berço do próprio cinema. Portanto, é que na altura falava-se mais de teatro do que cinema. Estamos a falar dos anos 1800, finais dos anos 1880 e 90 aí. Era mais o teatro. Tanto é que o cinema pedia emprestado algumas salas de teatro para exibir alguns filmes de pouco menos de 5 minutos, 10, em forma de promoção. Então aquilo começou a ganhar um certo interesse. As pessoas já iam na sala de teatro porque sabiam que iam conseguir assistir uma peçazinha de cinema de 5 ou 10 minutos. Então o Estado resolveu organizar esses produtores, criando assim instituições. E dessas instituições começaram, no caso, as pessoas tinham muito receio no princípio, achando que só se tratava da censura, mas não se tratava da censura, tratava-se de organizar a própria produção. É como se estivéssemos a falar de uma cooperativa.
Então, você vai fazer um trabalho, nós queremos ver como é que você vai fazer para não gastares tempo, para não perderes dinheiro, para não vulgarizares o trabalho positivo que os outros já estão a desenvolver. Era mais nesse sentido. Atualmente fala-se muito da famosa lei do mecenato. Em Angola, como é que nós estamos e de que forma é que esta lei pode ser favorável para o sistema cinematográfico? Bom, essa lei já existe há muito tempo. A nossa lei, a nossa Constituição angolana, ela já tem muitos anos. A Angola é independente desde 75, estamos a falar de 45, esse ano faremos 46 anos de independência, e já foi revistos alguns pontos da nossa Constituição, a nossa lei, ela continua lá, ela está lá. Mas o que é que se passa? Temos problema da aplicabilidade dessa lei. Porque empresas que até podes pedir um suporte. Eu posso tirar o exemplo da Palanca TV, uma empresa. E paga também os seus impostos. Mas está aqui um artista que, vamos lá supor que eu vim fazer um trabalho promocional de um filme meu. A empresa Palanca TV tem que ter uma contrapartida depois no Estado, porque eu, quando lançar esse filme, tenho um imposto que também vou pagar. Então, é a questão do sistema tributário. Nós achamos que o cinema não tem essa capacidade, quando tem, muito bem. Então, essa lei é exatamente o que as empresas deram um certo suporte em termos daquilo que é as necessidades financeiras para a produção de produtos artísticos e, no fim das contas, o Estado olha com olhos de ver as finanças dessas empresas, porque eles apoiam projetos culturais. Quando falamos de cultura, nós estamos a defender uma bandeira nacional. Os nossos trabalhos correm mais para o exterior do que algumas empresas que só atuam a nível interno. Falaste em questão de defender a bandeira nacional. Sempre que há uma produção, um filme que é destacado aqui em Angola e acaba por receber algum feedback além das nossas fronteiras, como é que esta produção é feita? Como é que é apoiada? De que forma é que o governo dá algum parecer quando este filme tem algum valor no exterior? Bem, isso é bom, gostei mesmo da pergunta. Falavas um bocado da questão da lei, como o cinema é organizado. Eu rapidamente falava dos Estados Unidos, que depois teve que institucionalizar e criou-se a Hollywood. Hollywood que é uma produtora, mãe das produtoras que existem. Aquilo é financiado. A Índia seguiu o mesmo exemplo, pegou Bollywood, teve que institucionalizar. A Nigéria a mesma coisa, Nollywood, organizaram-se. Então, nós, aqui a nível da Angola, já tivemos o IACAN, que era o Instituto Angolano de Cinema e Audiovisual e Multimédia, que aparentemente estava aí para seguir essa mesma tendência. Só que a questão de, acho que já estamos a pegar um bocado da internacionalização dos produtos, não ainda do ator, mas dos produtos. Nós temos embaixadas. Toda embaixada representa um país num determinado país. Logo, vamos falar rapidamente da América. Gosto muito de citar a América porque é a mãe, é ali onde vamos entender melhor como é que a cena funciona. Um filme é lançado nos Estados Unidos, é produzido nos Estados Unidos e ela tem que circular o mundo. As embaixadas todas têm os chamados adidos militares, adidos culturais, e o adido cultural da embaixada num determinado país, esse é que entra em negociação para poder distribuir esse filme, esse produto cultural do país dele. A América não senta, não para quanto a essas situações. E algumas salas de cinema, alguns produtos em termos de venda já existem a nível internacional, aí entende-se, porque eles já atingiram esse nível. Mas outro, sim, é os adidos culturais que cuidam dessa parte. Eles têm que fazer esse negócio, essa intermediação entre o país deles e o país onde eles estão a representar-se. Então, ao tratar desse negócio, temos produtos nossos angolanos que são bons, podem avaliar, queremos que também passe aqui na Nigéria, queremos que nossos filmes angolanos passem aqui na Guiné, queremos que passem na Espanha. E o que é necessário? As condições já são sabidas. Tecnicamente, temos exigências. Queremos esse tipo de qualidade de imagem, queremos esse tipo de qualidade de argumento, queremos esse tipo de qualidade técnica. E os filmes são colocados nas amostras internacionais dessa maneira. Só que nós, em Angola, os nossos adidos culturais, eu várias vezes já disse, gastam dinheiro do Estado à toa. Era bom que eles voltassem para o país, porque está-se a tirar dinheiro para eles, porque têm salário, sustentam as suas famílias de uma maneira imprópria. Porque eles não fazem nada, não têm retorno. Isso é como se de um negócio se tratasse. Porque todos os outros ministérios, quando é lançado o Orçamento Geral do Estado,
Você recebeu quanto? Vamos falar em dinheiros miúdos. 100 milhões de kwanzas, por exemplo. E as finanças, está à espera que no fim daquele ano comercial, fazer as contas contigo, recebeste 100 milhões de kwanzas, eu vou me sentir feliz de devolver aos cofres do Estado 125 milhões de kwanzas, por exemplo. Aí eu já posso, não, ele trabalhou bem, então esse ano para esse ministério vamos aumentar até, em vez de 100 milhões de kwanza, vamos lhes dar 200 milhões porque estão em condições de devolver aos cofres do Estado 250. O cinema é igual. Eu várias vezes em conversa já disse, estou disposto, apostem em mim ou em outros colegas, 100 mil dólares, porque temos que falar sempre em dólares, porque o cinema, quando se fala, é como se estivéssemos a falar do petróleo. É sempre bom olhar na vertente dólar. Nós pegamos nossos produtos, eles giraram o mundo. Só que, lamentavelmente, também temos uma imprensa angolana um bocado preguiçosa, que não seguem os artistas. Esperam que o artista que tem que trazer a matéria dele. Eu estive na Espanha, estive na América, estive em Portugal, estive no Brasil e consegui isso. Eu, Talibã, que falo para vocês, ganhei um prêmio internacional de uma produção minha, feita aqui no país. Recentemente? Recentemente. É um filme intitulado Merci Chico Pululu. Eu homenageei 2 atores congoleses e o filme foi gravado cá em Luanda, escrito por mim, realizado por mim, produzido por mim. E, a custo dos seus custos? Sim, com os meus custos. Não bati porta de ninguém. E pegou-se no filme, inscreveu-se num festival internacional no Brasil, isso na Bahia. O festival decorreu de 31 de março a 9 de abril. E na categoria em que fomos nomeados, que era de melhor atuação e personagem, o filme ganhou esse prêmio internacional. E o nome que fica é de Angola? É de Angola, está lá, podem investigar, é um MIMBE. Festival, a Mostra Itinerante de Cinema Mohamed Bamba, que era um senegalês que muito defendeu o cinema africano. E ele é homenageado nesse festival no Brasil, essa é a 4ª edição que aconteceu. É um filme angolano que ganhou. O que quer dizer que de lá nós estamos em condições de partirmos com os nossos produtos, distribuir pelo mundo. Com esta falta de apoio, esta situação toda, temos estado a ver que há muita fuga de cérebro para esta vertente artística também. Isso acontece em quase todas as áreas do nosso país. De forma particular para o cinema? De forma particular para o cinema, isso é óbvio. Há muitos angolanos que estão a fazer vida fora. Já estamos a ter atores, produtores que estão a fazer trabalhos lá fora. Só que essa maneira que muitos acham que é internacionalização, isso não é internacionalizar-se. Porque eu se saio de Angola, vou lá para fora e fazer os meus trabalhos, eu nunca vou fazer como angolano. Eu estou a prestar serviço a uma produtora e aquela produtora é que sai a ganhar. Agora, um produto feito cá no país, com ou sem atores angolanos, mandando esse produto lá para fora, vender lá fora, é Angola que vendeu. Porque nós tivemos recentemente um filme, o primeiro, né, que muitos disseram que é o filme angolano que entrou na Netflix, que é muito bom, o Dias Santana. Um filme que tecnicamente teve as notas que teve, muito bom, representou-nos bem, mas esse filme as pessoas pecaram em intitular aquilo de filme angolano. Não, não era angolano aquele filme, era sul-africano, só que os atores eram angolanos. Isso é que muita gente confundiu. Agora, um trabalho feito cá, foi lá para fora, ganhou prêmio ou vendeu, este é angolano, tem a patente angolana, foi registrado aqui. Então, o que nós precisamos nesse momento é mesmo capacitar-nos. E essas capacidades nós, nesse momento, estamos a precisar mesmo financeiro. Essas finanças precisamos, porque as estruturas também do cinema angolano estão todas a cair quase. Eu, sem querer, não vou usar a expressão correta para não ter que publicitar, as salas de cinema que existem nos shoppings, eu não me sinto confortável em passar lá os meus filmes. Porque eles exigem condições deles, como se do filme que está a se tratar fosse um filme fora de Angola. Você leva lá o teu filme, é um filme angolano, mas te exigem condições como se de um filme estrangeiro tratasse. Mas não, é um filme angolano. Por isso é que eu mantenho a minha tradição daqueles sucessos que conseguimos nos assaltos em Luanda e outros sucessos que surgiram. Vou mesmo num cine aí do Kazenga, procuro um espaço bom, o filme vai passar mesmo aqui. Vou em Cacoaco, um sítio bom, vai passar mesmo aqui. Precisamos de muitas salas. Muitas. Essas salas na Angola, antes da independência, existiam. Quase que todos os municípios de Luanda tinham sala de cinema. Por que foram fragilizadas? As estruturas foram alugadas, algumas ou arrendadas em igrejas, outras pegadas em empresas, outras pegadas em sei lá o quê, porque as salas
de teatro. Só já o teatro já mataram-nos também parte. A própria nossa catedral já não existe há muito tempo, que é o Teatro Avenida. O Teatro Avenida ele adaptava-se também ao cinema. O Cine Nacional anda aí até hoje, atirado. Tantas outras salas. E queremos falar de shoppings, essas superfícies comerciais. Aquelas salas de cinema não são nossas. São salas lá. Por isso é que as pessoas colocam lá os filmes. Não tem muito suporte. Você pode ter um teu filme bom, coloca nesse shopping. Eu desafio os meus colegas. É só no dia da estreia. Depois dali ninguém mais vai falar do teu filme. E é o que tem acontecido. Qual é a escala, qual é a percentagem que você dá, olhando para as várias disciplinas artísticas ou culturais que existem, desde a música, o teatro, o cinema, por aí fora. O cinema, qual é a escala em que você pode aqui apresentar? Olha, o cinema em Angola, olhando para aquilo que é a nossa institucionalização, de 0 a 10, ele está abaixo de 5. Está abaixo de 5, porque houve um período que o cinema era produzido por amiguismo. Eu tenho um amigo que trabalha na Sonangol, posso falar da Sonangol, é uma empresa nacional, é nossa. Tenho um amigo que trabalha na Indiama, então tá bom, vem aqui com um projeto cinematográfico e tudo, e está aqui o orçamento, eu vou assinar e já sabemos como é que vamos repartir. Nós estamos numa era da transparência e podemos falar abertamente isso. E assim alguns filmes foram tendo. Nós, quando surgimos com as nossas produções, tivemos dificuldade, ninguém acreditou em nós. Então, daí a insistência de fazermos nas condições em que tínhamos, mas nós seguramos algo que é extremamente importante, que muitos produtores atuais de cinema estão a pecar com isso, que é o argumento. O que cuia no cinema, vou usar a nossa expressão angolana, o que cuia no cinema ou num trabalho artístico ligado à representação é o argumento. Se convencer o telespectador, ou até vou esquecer algum detalhe da câmera, porque a câmera nessa cena mexeu, mas se ela tiver uma carga emocional, uma carga de representação muito forte, o telespectador nem vai dar conta que a câmera mexeu ali. Até ele dizer que a câmera mexeu, ele já gostou do filme, já comprou sei lá quantas vezes. O mesmo aconteceu com os filmes da Salsa em Luanda. É 15 anos depois que as pessoas agora sentam mesmo bem. Aqui afinal falharam assim, mas na época ninguém notou aquelas falhas, porque o argumento estava bom. É bom. São filmes que até hoje é a preferência das pessoas. Sei que também estavam para dar sequência a este projeto do assalto em Luanda. Nós vamos falar no bloco a seguir, vamos olhar também para a questão dos documentários em Angola e esta questão da união também entre os cineastas a nível do nosso país. Mas por agora, telespectador, vamos ao nosso curto intervalo e voltamos já. Tá bom, tá bom. De volta, com o mesmo compromisso de mantê-lo informado. Estamos aqui a conversa com Eduardo Kialanda, mais conhecido nas lides artísticas por Talibã, a falar sobre a internacionalização de carreira dos artistas, primordialmente a questão do contexto cinematográfico angolano. Já dissemos várias considerações em torno do cinema, mas é importante aqui também refletirmos sobre a questão do documentário. Como é que nós estamos? Quanto aos documentários, são áreas de especialidades dentro do cinema. O cinema é muito vasto. O cinema não é só aquilo que aparentemente nós conseguimos ver. E quando se fala de documentário, custa muito mais em termos financeiros do que a produção de um filme, diretamente uma história. Durante algum tempo temos estado a acompanhar que os documentários que passam nas nossas cadeias televisivas não são produção interna. Com certeza, porque quando falamos de documentário é pesquisa, é andar, é passear no verdadeiro sentido, passear com a arte, né? Ir buscar conhecimentos para depois transmitir. É, na maior parte das vezes, baseado em fatos reais. São pesquisas. Agora, nós temos problemas de arquivo. Muito, mas em alguns casos o nosso arquivo tem... dava algum suporte também? Com certeza. Eu, por exemplo, queria tanto mergulhar nesse mundo dos documentários. Eu queria pesquisar a origem dos povos bakongos da província do Uís. Porque sabemos que o reino do Congo era vasto, mas ele depois da invasão colonial começou a ter algumas ramificações
e alguns povos foram se identificando em vários pontos. E o que me levantou a curiosidade é mesmo só a questão da fala. O Kikongo falado nos bakongos do Uíge, aqueles que são específicos, principalmente do município da Damba, que é o município que defende-se como a sede do bakonguismo no Uíge, é muito diferente. É o mesmo Kikongo, mas a maneira de falar, a tonalidade, o sotaque é diferente do Kikongo falado em Mbanza Congo, que é a sede. Então, se são todos bakongos, a primeira curiosidade que eu levantei era por que dessa diferença. E não consegue encontrar os arquivos? Eu comecei a investigar. Primeiro foi uma saída aí que não os jornalistas fazem, um jornalismo investigativo. É ir no terreno, encontrar mais velhos, saber como é que foi, esse povo surgiu da onde, a nossa origem e tudo mais. O arquivo baseado na oralidade. Com certeza. Então comecei a fazer as minhas anotações e também outra coisa que eu levantei curiosidade, o bakongo por natureza ele tem a estatura física baixa. Estamos a falar de 1,60 m, 70 m. Mas hoje da minha origem já temos até 1,90 m, 2 metros. O Jean-Jacques Nzadi da Conceição, podemos até falar que é o basquete que ele elevou um bocado, mas não, ele é um bakongo também dessas minhas origens. Ela foi no esticador. Já tem essa altura. O Lutonda Ida. Então temos essa tendência, o pessoal da região do Uíge ser um bakongo alto, temos o cabelo liso, o tom da pele é mais claro, com relação aos da região do Mbanza Congo, temos o Kikongo bem mais leve e dessa curiosidade eu procurei saber e eu vi que devíamos gastar muito para chegar a fundo. Bati portas, complicou mais ainda. Eu até tive respostas. Se filme que é mais prático, é cenário, é set, você gravou, terminou, tanta dificuldade, imagina documentários. Mas pronto, está ali o projeto. Mas vocês são consultados, vocês são chamados, são tidos e achados quando se tem uma política de Estado bem firme? Infelizmente, tem um grupo de indivíduos que são chamados. Tem um grupo de indivíduos que são chamados. Só que esse grupo de indivíduos que são chamados, nem todos têm uma bagagem cinematográfica séria, não têm conhecimentos a fundo, têm conhecimentos parciais. Nós temos muito esses problemas no nosso país, tem que se combater. Os tais postos por amiguismo, porque é que mais viva gritou, é que mais pessoas arrastou nos comícios ou coisa parecida, por isso ocupa o cargo tal. Nós, por exemplo, eu tiro um exemplo claro que aconteceu conosco, é uma televisão pública e eu sou livre de falar essas coisas, até porque estamos no mês da liberdade de imprensa e com isso podemos enquadrar a liberdade de expressão. O diretor do IGAI, da província de Luanda, quando foi chamado à Rádio Luanda, foi uma lástima, uma lamentação autêntica daquilo que ele foi fazer, que não conseguiu responder 2 perguntas do jornalista que era o Francisco Miguel ali entrevistar. Com isso eu estou a querer dizer o que são pessoas que ocupam cargos que não entendem nada do que estão lá a fazer. Porque eu nunca vi em Angola um ministro dos petróleos que não seja engenheiro de petróleos ou de minas. Eu nunca vi em Angola alguém que dirige a televisão que não entende nada de televisão. Mas no cinema nós temos pessoas que dirigem o cinema que não entendem nada de cinema. Eu nunca vi na saúde em Angola ministro ou ministra que não entende nada de saúde. Ou é doutor médico ou é coisa parecida. Tem sempre ligação. Mas nós no cinema, a cultura nos dá de um modo geral. O cinema, os Estados Unidos teve que tirar o cinema da cultura de um modo geral. É cultura, mas essa é uma produção que está inclusa no mundo do showbiz. Isso rende dinheiro para o Estado. Os apoios que o cinema não está a receber agora é porque não é prioridade do Estado? Não, o que eu tenho que dizer que não é, porque eu várias vezes já mostrei vontade de conversa. Ou depois de ter ganho esse prémio internacional no Brasil, um jornalista do Jornal de Angola que perguntou-me o que é necessário para nós alavancarmos o cinema e lhe tornar num produto para venda internacional. Eu disse, olha, o que nós precisamos mesmo é de financiamento. Só que esse financiamento que nós pedimos, muita gente confunde-nos achando que estamos a mendigar. Que nem muitos músicos fazem. Eu vou falar tanto do empresário Thalia, vai me dar uma micha, como dissemos na gíria, e estou garantido. Não. Quando eu falo de conversa séria, eu sempre pedi à Banca Nacional, as empresas estrangeiras que têm um certo poder financeiro cá no nosso país, podiam muito bem um dia termos uma conversa aberta com a intermediação do governo, das instituições do Estado, entre a banca, essas empresas e os cineastas.
E nós vamos dar garantias de A a Z de como vamos receber esses financiamentos e devolver aos cofres do Estado com margens de lucros. E vamos devolver a essas empresas, porque não estamos a dizer ofertas, são financiamento. É dizer, estou a dar, é como se de um crédito se tratasse, no intervalo de X meses ou X anos, e queremos um retorno de X. Tudo é uma questão de planejamento. Vamos planear. Depois de planear, vamos ver onde estamos, que tipo de produto vamos fazer, cada um deles, qual é o financiamento que merece, aonde vamos explorar. O estudo de mercado já anda feito há muito tempo. Quando vocês encontram portas fechadas para materialização de algum projeto, de algum filme, enfim, como é que vocês, os cineastas, vocês, os fazedores de arte voltado ao cinema, ficam relacionados? Mano, isso Tem mexe. alguma união, vocês? Isso mexe. Para já, nós fizemos mal as nossas solicitações. Não tem um suporte institucional. Porque eu, quando vou sozinho bater a porta do senhor empresário, eu sou fulano de tal e tudo, é como se de nenhum miúdo qualquer da rua se tratasse, que está a vir me pedir as mãos. Eu até posso ter. E podia lhe dar, mas só de saber que não vejo por que lhe dar agora, não dou mesmo. Mas se for o INAC a vir pedir em nome das crianças, já é uma instituição, o atendimento já é outro. Então, nós, quando os pedidos começarem a ser feitos institucionalizadamente, como quem diz, tragam os vossos projetos, mas é com transparência e verdade. Porque nós também já fomos enganados um bocado com isso, fomos ludibriados. Houve um período que tínhamos aí o gabinete, o famoso gabinete do... Até escapa-me o nome agora, que depois foi desfeito, que recebeu projetos de cineastas. O Estado angolano chegou a dar um financiamento para esses projetos, mas todos aqueles projetos só foram usados para se conseguir dinheiro dos cofres do Estado. Ninguém recebeu. Ou acho que chegou a receber, e que também o filme dele ficou, tinha provas disso. Eu, quando falei dessas coisas, ainda gerou polêmica na altura, mas eu tinha provas do que estava a falar, desse mesmo gabinete. Por que o que é produzido localmente, aqui internamente, não tem mais valor do que aquele que é produzido no exterior? Digo, olhando para os filmes que são estreados nos cinemas, olhando para o preço. A questão... Aquilo que se produziu aqui em Angola, tem, o preço é totalmente diferente em relação ao que se produziu no exterior. Mano, é aquela questão das prioridades. Nós não sabemos olhar no que é nosso. Nós temos empresas a explorar o nosso país no ramo do cinema, podemos assim dizer, que tem as salas, as estruturas, mas eles cobram, condicionam nossos filmes como se de filmes estrangeiros se tratassem. Mas estamos a falar do nosso país. A Nigéria, a América, o Brasil tiveram que inverter isso. Quanto é que cobras, por exemplo, para um filme? Nós podemos ver o shopping que tem as grandes salas de cinema. É praticamente 60% para eles, 40% para ti, que és o produtor. Porque tem algumas condições que a nós não se aplica porque o produto é nacional. Eu não importei, então não vou pagar direitos nenhum da importação. Aquilo é uma exibição direita. O que quer dizer? Que se ele não pagou essa importação, podíamos reverter isso. Vai para a África do Sul, eu tenho exemplos práticos. Vai para a Nigéria, quando um filme nacional... É um dos exemplos. Quando um filme nacional, nas salas de cinema, o dono da sala de cinema, a empresa que faz a exibição de filmes, ele tem qualquer coisa que 5% ou 10%, ele não passa disso. 90% tem que ficar para aquele produto nacional para ajudar noutras produções. Porque se tu me tiras logo 60% e eu ficar com 40%, automaticamente mataste-me. Como é que eu vou sobreviver? Mas se eu pego no meu filme, mando para o Brasil, para passar no Brasil, eu até posso aceitar nem que for 20% e 80% ficar para eles. Porque eu só mandei o filme, não tem produção, não tem custos ali, tudo eles é que assumiram. Só que eu vou fazer questão de passar para o Brasil, vou querer o mesmo filme em Portugal, vou querer na Espanha. O número de países que passar, ainda que tirar 10% ou 15%, vezes o número de países que ele passar, há grande faturação. A América fatura sim. Pois, os atores angolanos são internacionalizados em função das suas valências, das suas competências, ou por intuito de alguma, vamos lá, considerar cooperação institucional? Mano, o cinema hoje em dia é um negócio. Já há um bom tempo, os ingleses dizem showbiz, é um negócio mesmo. Então há aquele interesse. Eu quando dizia às pessoas o seguinte, sabem por que esse filme aqui entrou na Netflix? Esse filme que está a ser chamado angolano, porque a Netflix está a vir para Angola. Para atrair o mercado angolano, ele precisa lançar produtos angolanos para a nossa atenção. Porque se ele não faz isso, ele perde.
Por isso é que muita gente depois questionou como é possível filmes como este e aquele, que muitos centros fizeram, não entraram, este está a entrar. Foi na época em que essa empresa chegou. É normal. Porque se ele chegasse antes, mesmo nas condições que nós lançamos nossos filmes, tinham entrado. Só que ele chega aqui, ficou um bocado, a produção, a própria Netflix, acredito eu, não se sentiu lá tão bem, seguro, por causa das produções, porque não visitaram muito, não tiveram cuidado de pesquisar. Nós queremos internacionalizar os artistas, eles vão de uma maneira independente, mas podemos tratar isso de uma maneira institucionalizada. As feiras internacionais existem para isso, que são os tais festivais. Nós, para conseguires um apoio, para levares um filme para uma mostra internacional no nosso país, é difícil, mas existe ação cultural. A ação cultural é uma área do Ministério da Cultura que recebe uma certa verba para apoiar esse tipo de assuntos. Pois estamos a finalizar já mesmo esta nossa abordagem, mas aqui olhando para o projeto que você tem em carteira, sei que também o Assalto em Luanda foi um dos projetos que mais lhe projetou e sabemos que estava para dar continuidade, não sei o que é que pararam. Ajuda-nos a compreender este cenário. Bom, as responsabilidades aumentaram. As responsabilidades aumentaram. Hoje o mercado está muito concorrido, se bem que esses novos produtores, né, alguns deles, a maneira como estão a correr, encontraram-nos a correr na pista olímpica nos estádios, é o que eu tenho dito. Eles acham que estão à nossa frente, mas não. Só que nós já demos 4 voltas no estádio, eles só estão a dar ainda a primeira. Até estarem à nossa frente tem que girar 4 vezes. Brincando, mas explicando algo que é extremamente importante. Isso é para dizer que o Assalto em Luanda 3 exige de nós hoje em dia mais responsabilidade. As condições técnicas, a qualidade, tudo aquilo que nós mesmo atores exigimos. Vai estar no Netflix. Entraria na boa. Bom, nós não há filmes, não sei se visitas, falar da Netflix é normal, é falar de uma distribuidora de conteúdos, não é publicidade sequer até, não é lá grande coisa. Mano, visitando aquilo, há filmes que você olha, mas calma aí, por que esse nosso angolano também não está aí? Por que esse não está aí? Porque ele vem para tratar negócios sérios, há negócios que só se tratam com instituições do Estado. Vem falar de negócio de cinema em Angola. O Estado não tem produtos para dar a grandes outras empresas que vêm do exterior. Não tem. Porque nós nos viramos. O dia que o Estado dizer, não, a partir de hoje, esse pedido que esses artistas fazem, chegou o momento deles atender, vem em forma de cooperativa. Quais filmes precisam tirar esse ano? Quais são os conteúdos? Área de análise de projetos. Qual é o possível retorno que teremos desses filmes? Tudo isso é analisado. Um Assalto em Luanda 3, a maneira como ele é cobrado, todo mundo já sabe que é um filme que vai render milhões. Eu nem vou precisar publicitar, é só dizer filme Assalto em Luanda 3, brevemente. As pessoas já podem até comprar ingressos, sem antes ver o trailer. Então, se eu me preocupar só com retorno, já tenho retorno garantido. Se industrializarmos o cinema em Angola, podemos ter muito retorno financeiro. Muito, só mesmo a nível interno. Mas eu falo, os produtores nacionais não olham para a população angolana, não têm muita noção. Uns nasceram em Luanda, estão em Luanda há 20, 30 anos, nunca saiu sequer de Luanda, nem tem noção das demais 17 províncias. Nós somos mais de 30 milhões de habitantes agora. E se esses 30 milhões de habitantes, nós um filme conseguir segurar pelo menos 10 milhões de habitantes a pagarem um filme teu a 1000 kwanzas, faz os cálculos, quanto é que terás? Em dinheiro, só o mercado interno. Não estou a olhar ainda para o internacional. Nós vamos em festival, quanto mais ganhamos prêmio, fora o filme Merci Chico Pululo que eu produzi, o filme Ar-Condicionado também ganhou no Marrocos, um festival internacional. Quando um filme ganha um festival, ele tem a licença de se tornar num produto de venda internacional. Nós estamos a ver aqui, esse é o filme O Destinado, um filme que foi escrito por mim, realizado pelo Henrique Narciso Dito. Esteve na Mostra Internacional de Cinema em 2014 em Portugal e concorreu com um filme brasileiro A Serra Pelada. Só para ver. Concorreu de igual. E eu, se explicar os motivos que levou o nosso filme a perder, vais lagrimar. Porque até o próprio nosso adido cultural, naquele mesmo ano, ele aparece lá, nem tinha noção de quem éramos nós, nenhum bom dia tínhamos trocado, mas já estava ele a falar da cultura angolana. E eu me passei, porque não suporto essas coisas.
Disse, o nosso adido, ele nem conseguiu falar comigo, nós fomos na embaixada, ele nem nos recebeu. Mas viu que o filme está ali, tem imagem, tem câmera, vai poder falar. Então, precisamos priorizar isso. Precisamos melhorar, mano. Esse país é de todos nós. Nós estamos a dar muito trabalho ao nosso executivo. Quando a organização do país é na base, nós temos que nos organizar na base mesmo. A consciência tem que vir de baixo, depois é que vai lá para cima. Porque senão, se formos só o contrário, vai complicar. Mas não uma simples pessoa que vai complicar mesmo uma nação inteira. Nós temos tudo para vender Angola pelo mundo, tudo. Angola é dos países que interessou o mundo a quando da nossa economia, quando estava em alta, todo mundo queria saber o que é que atrai um turista. Produtos culturais. Desde a música, o cinema, o teatro, a dança, artefactos, isso é que atrai um turista. Nós em Angola temos potencial turístico. Eu visitei recentemente o Cubal, o município do Cubal. De todos os outros municípios que o país tem, eu sou a Salso em Luanda 1, esse é o ícone dos filmes. De todos os municípios que o país tem, o Cubal é um potencial turístico, interno como externo. Nós precisamos explorar aquilo com cinema para vender para o mundo. Aquilo tem um cenário fantástico, natural para se produzir filme, que o exterior pode vir para aqui. Poucos sabem que as novelas produzidas no Brasil, aqueles ligados às igrejas e tudo mais, foram produzidos no deserto do Namibe. Pouca gente sabe disso. Os atores vieram até o deserto do Namibe. Brasileiros vieram produtores, porque aquele deserto nós é que temos. Eles lá fora tinham que preparar, sei lá, um cenário como fazer croma, gasta-se mais. É mais fácil mover a equipa até lá e gravaram. Nós temos aqui as nossas dunas no Namibe. O Cubal é fantástico. Eu tentei mandar lá um trabalho que estamos para fazer. Já está 2 semanas sem energia. Coitado do administrador, liguei-lhe tanto, porque Talibã nós dependemos ainda de grupo girador, nem temos uma central elétrica aqui. Meu Deus, 45 anos depois da independência, um Cubal. Mas assim vai a vida. Nós estamos, aos poucos, a ajudar essa nova era, esse novo governo, porque são novos, pode ser o mesmo partido, mas os que estão a dirigir são novos, precisam da ajuda de todos nós, é falando, não podemos nos manter calados. Então nós vamos melhorando aos poucos, porque os colegas que acham que internacionalizar, se eu chegar em Portugal, fazer filmes ou novelas, é produto português. O teu nome está lá, está tudo muito bem. Angola não ganha com isso, é você sozinho que ganhou. Mas a minha ambição sempre foi eu fazer o que é meu, mandar para lá e vender, é que não jogador de futebol. Quando ele vai, ele está lá, mas é angolano, sabem? Quando a seleção precisar dele, vai chamar mesmo, vai ser convocado, ele vem. Mas no cinema, nós nem temos essas coisas. Você se agencia só numa produtora europeia e pede porque estou aí gravar um filme no meu país, ou então uma novela, uma minissérie ou um documentário. Vais ver as condições que eles vão te exigir. Ainda podemos esperar o assalto em Luanda 3? O assalto em Luanda 3 é uma questão mesmo só de finanças. Senão, o próprio Henrique Narciso Dito já preparou ele muito bem, está muito bem preparado. E é só ele sair dali, pois, vai dar certo. Tem um projeto em carteira, já sei que há uma série de formações, uma série de encontros com a juventude também que está a realizar. Com certeza. Eu me sinto desde então um agente cultural, um agente social. E sendo um agente social, somos vistos como espelho da nação. O que é que esses jovens artistas fazem para nós? Eu não ofereço só produtos dos meus trabalhos artísticos, mas ofereço formações e conversa aberta em torno daquilo que é a nação. Nós estamos a ter um desvio muito forte da nossa juventude, que todo mundo quer ser empreendedor. E quando falas de empreendimento em Angola, a maior parte dos jovens, a primeira coisa que lhe vem é ele arranjar uma esquina e vender cerveja ali. A famosa janela aberta. As janelas abertas, os tais bares de esquina e tudo mais. Isso é consumo de bebidas alcoólicas. E todo mundo sabe o que é que o álcool faz no organismo. Faz com que você fique o tempo todo sob efeito de álcool, nem processas mais direito, não vai ser produtivo. Então, dessas conversas, prova disso, eu quando falava dessas coisas, achava-me um bocado exagerado. Está ali recentemente, a famosa caipirinha do azar viralizou-se no país por causa do que nós ouvimos. Mesmo só um querer fazer uma bebida bem mais forte porque quero vender mais. Mas é dessa maneira que nós queremos carregar essa juventude? Não. Isso também não é muito problema do governo. Eu não digo que seja problema do governo. Porque nenhum Estado vem, te abre a tua boca, você jovem, abre a cerveja e te despeja. Essa é uma vontade tua. Você que vai na rua, abriu e bebeu. Então você pode combater isso. Mas nada melhor do que conversar
com pessoas que eles admiram e acreditam. Estaremos no Uambo, na verdade eu vou a convite do Dr. Aldemiro Cucivila, que tem realizado workshops sobre mestres de cerimônias e apresentadores de eventos. E falar em público. Nós sabemos muito, são as pessoas que terminam formações, boas notas, mas quando ele numa entrevista de emprego perde, porque se comunicou mal. Então ele ensina perfeitamente essas técnicas e essa minha maneira de se comunicar, usando um bocado o humor, a comédia e ser mais aberto com a juventude, reforço nessa questão. E para o Uambo vai ser esse final de semana já, dia 8, na Biblioteca Provincial, para quem estiver a nos ouvir aqui, na Biblioteca Provincial. Vamos estar lá com o Dr. Aldemiro Cucivila para darmos esse workshop sobre mestre de cerimônia e técnicas de apresentação de eventos e como se comunicar. E temos lá o nosso suporte, propriamente a cultura, que abraçou de primeira. O nosso muito obrigado ao CNJ que também apoiou, a JMPLA que também não deixou-nos mal, apoiou logo a causa. E a Canoa do Maia, um espaço lá também que opta muito por assuntos culturais. A Lavala, onde dormir é uma arte, do meu querido amigo Equiqui. Então estamos aqui, na qualidade de jovens, estamos sempre a girar o país. Fala em juventude, em poucos minutinhos mesmo, como é que olha para a nova geração de atores? Pronto, essa nova geração que muito me preocupa. Eles estão muito com a sede da aparição. Não todos, mas vou ter que tocar nesse ponto. Eles estão muito com a sede da aparição. E o grande problema é o que estão a se formar até. Alguns são formados mesmo, porque já temos o CIART, temos também o Instituto Superior de Formação Artística, mas eles vêm para o nosso mundo preocupados com a fama, com o sucesso. Isso não vai dar certo. A fama, eu reforço sempre às pessoas, ela é consequência de uma certa causa, que pode ser uma causa positiva ou causa negativa, e te torna famoso. Mas nós nos tornamos famosos fruto de um trabalho bom. É fazer bem o nosso trabalho. Se você não fazer com aquela necessidade só de ser famoso, vai te dar bem. Então, assim vai o nosso conselho. Esse também é um dos produtos nacionais. De jovens. Ali. São jovens, sim, é um filme nosso, uma qualidade técnica muito boa. Só não ouço os atores. É a produção de Oshifu? É o Oshifu. Oshifu. Agora, uma coisa só que eu aconselhei aqui, uma coisa que eu reforço. Caros colegas cineastas, o cinema é vasto. Se és realizador, aperfeiçoa-se na realização. Se és produtor, aperfeiçoa-te na produção. Se és diretor de elenco, cuida bem da tua área. Se és cameraman, cuida bem da tua área. Não vamos misturar. Não seja tudólogo. Essa coisa de ser tudólogo, há quem tem essa capacidade de dar certo. E todos querem seguir essa tendência. E um dos que começou isso, Henrique Narciso Dito, Biju Garizim, o Botelho, Mauete Paciência, eles têm a capacidade de escrever, eles escrevem bem. O Frampenho também é cineasta. É também, Tony Frampenho. Exatamente. Eles escrevem bem os filmes deles, realizam bem, produzem bem. Eu próprio também faço isso. Mas só que os de agora querem fazer a mesma coisa, não cometem esse erro. Nós só fazíamos na altura dessa maneira porque não tínhamos condições. Agora é bom, tens uma ideia, exterioriza essa ideia e dá para alguém que escreve. Deixa ele escrever para ti, ele saberá escrever o teu filme, organizar o roteiro. E ocupa-te só para a área de realização. Agora, quando queres fazer tudo, depois te perdes. E aqui acham que o filme só é meu quando eu que escrevi e fiz tudo. Okay. Se tiver só o rosto de alguém numa outra área, tipo escrita, argumento e produção, o realizador sente-se que o filme não é dele. Mas quando se fala de cinema, ou o filme é do realizador ou então é do produtor. Muito obrigado, Eduardo Kialanda, Talibã, pela presença hoje aqui. Esperamos contar mais vezes aqui na primeira página. Obrigado eu. Aos demais colegas, reforço a questão de pesquisarmos mais. O ator, a vida é estudar. Nós estudamos lendo. Temos que ler muito, pesquisar. E também dominar línguas. Isso nos ajuda. Queremos nos internacionalizar. No mínimo, vamos só restar para a CPLP ou para os PALOPs. Mas se queremos atingir outros mercados, precisamos falar outras línguas. O Talibã, um filme que produzi, só teve essa grande aceitação porque produzi ele em Lingala. O filme foi falado todo ele em Lingala, respeitei uma língua africana. Isso valeu-me muito. Okay. O nosso Kikong, o nosso Kimbundo, o nosso Chokwe, o nosso Umbundo, chegou o momento de nós trazermos também para o cinema. E termos a nossa identidade cultural. Ok. Pois bem, mais uma vez agradecer aqui Eduardo Kialanda, Talibã, e a si telespectador por acompanhar pelo menos este painel de conversa. Nós vamos para o nosso curto intervalo e voltamos com outras novidades.